Opa, tudo bem? Meu nome é Rafael, você está na Junca Games. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações e compartilha com os amigos. Hoje a gente vai fazer uma continuação daquele review de mangá do Zelda, a qual eu fiz anterior a esse, o Majora Mask, e agora eu vou fazer do Link do The Past, tá? E aqui eu vou acrescentar uma coisa nova que eu não acrescentei no Ocarina e nem no Majora, que é seguindo essa sequência aqui, que é falando sobre um pouco dessa cronologia que acontece na lenda de Zelda, e mostrando um pouco da história, né, do que se trata. E muitas vezes, quando você joga o jogo do Zelda, joga todos os jogos da lenda, você não sabe quem que tá primeiro, quem que não tá, porque que aquela história parece muito estranha. E aí eu vou colocar essa curiosidade nesse vídeo, tá? Então depois da vinheta, a gente volta. Então, no Majora Mask, aqui no mangá, a gente na página 208, se me bem lembro, ou se mal me lembro bastante, eu acho que é 209. Não, 208 mesmo. Começa a lore do Link do The Past. E Link do The Past, ao contrário do Majora Mask, ele na verdade acontece numa linha temporal alternativa do que acontece o Ocarina e o Majora. O Link do The Past, na verdade, acontece numa linha alternativa aonde o Link é vencido pelo Ganondorf, né? Ele não vence ele. E há uma série de jogos em que você transita entre um e o outro, né? Vendo algumas afinidades dos universos de cada um deles. E de uma certa forma, isso pode confundir, e confunde, claro, pode, não confunde. Eu mesmo só fui entender mesmo essa cronologia depois que eu peguei o material para ler. Aí fez sentido. Porque que algumas vezes o Ganondorf estava preso na realidade sagrada, e por que agora a realidade sagrada é chamada de Dark Helm, e já não é mais agora Hyrule é Dark Helm. Então não foi uma loucura, né? Que eles criaram assim do nada. Realmente tinha algum sentido, alguma lógica, e aí depois foi organizado e dá mais ou menos para vocês darem uma olhada como vai aparecer agora na tela. Bem, na tela é o seguinte. Esse, mais ou menos esse infográfico, ele é de uma coleção lançada pela Dark Horse. Ela lançou mais ou menos uns 3 livros. Eu acho mais ou menos, eu falo mais ou menos porque eu não sei se lançou todos os livros que eu tenha, eles tenham lançado. Quer dizer, ou melhor, eu não sei se eu tenho todos os livros que eles já lançaram dessa coleção. Então tem, por exemplo, a arte, artefatos, a enciclopédia do Zelda e a história de Zelda, que é esse infográfico, que aparece na página 69 da história de Hyrule. Então você tem aqui no início a criação de Hyrule, né? Fala das eras de Hyrule, fala da era a era do céu, né? Que é o Skyward Sword, que foi lançado em 2011, quando o Zelda completou acho que 25 anos. Depois a Era do Caos, que a realidade sagrada é selada. Depois a Era da Prosperidade, que é estabelecido um reino de Hyrule. A Era da Força, que aí lançou o jogo, né, The Minish Cap. Force Words, que tem mangá deles também, eu vou fazer um review deles aqui também. E a Era do Herói do Tempo,
que aconteceu a Guerra Civil dos Irulianos e aconteceu o Ocarina of Time. No Ocarina of Time é que acontece a divisão de tempos. E aí a gente tem duas linhas que aconteceram. A linha que o Ganondorf vence e a linha em que o Link vence. E aí nos primeiros reviews dessa série de vídeos que estou fazendo, que fica na nossa playlist Top Dicas Revistas HQ, apesar de HQ eu coloquei de uma forma geral, mas ali entra todo tipo de revista, mangá, revista. Eu fiz do Ocarina of Time, que ela antecede as linhas de uma certa forma. Aí quando dá a subdivisão, nós temos que quando o herói ele é vitorioso, acontece o Majora's Mask, que foi o último vídeo que eu fiz. E o vídeo que eu estou fazendo agora, que é do Link do The Past, ele acontece na linha em que Ganondorf vence o Link, né? E aí a gente tem variáveis, né? Oracle of Ages and the Oracle of Seasons, Link Awakening e a Lenda de Zelda e The Adventure of Link. E o herói, quando ele é triunfante, que é o Majora's Mask, nós temos o Twilight Princess, é quando o Link tem duas formas, né? Tanto como o herói de forma adulta, como o do lobo, a qual ele tem que desfazer aquela maldição que a princesa Midina tá. Parece uma criaturazinha pequena. Force Wars Adventures e quando essa linha do Majora, do Twilight Princess e Force Wars acontece com a realidade sagrada protegida. E a realidade sagrada selada, né? O Ganondorf selado, na verdade, acontece o The Wind Waker, Phantom Hourglass e Spirit Tracks. Essa é a forma mais fácil de entender a cronologia de Zelda. E fica mais fácil. Eu já vi em outras fontes que é bem complicado de ler. Até porque coloca numa cronologia sem dar essa divisão de... sem dar essa divisão que acontece nas quebras temporais, né? Porque, para quem lembra do Ocarina of Time, e se você não assistiu o nosso vídeo, pode assistir, tá aí na descrição. Na nossa descrição também tá o playlist em que eles são listados e também os links para poder assistir esses vídeos. E no final desse vídeo também tem aí as nossas janelinhas para poder apontar direto para os vídeos, ao qual eu falo do Ocarina of Time e acontece essa divisão aí nesse tipo de infográfico aqui, lançado nesse livro. Ele acaba mostrando mais claramente como é que funciona esse universo do Link, a Zelda, e como é que Ganondorf passou a ser Ganon. O Link do The Past, ele apesar de que, como ele vem de uma linha que sucede ao Ocarina of Time, ele é considerado o ancestral de muitos dos jogos, digamos assim, apesar dele estar na sequência ali. Ele, na verdade, são os ancestrais da Zelda e do Link. Você passa alguns anos antes. Para curiosidade, esse jogo foi lançado em 1991 no Japão, 1992 nos Estados Unidos, para o sistema de Super Nintendo, ou conhecido como SNES. Ele lançou a primeira ideia de Open World. E a outra ideia foi de separar dois mundos que você podia ir, o Dark Realm e o Light Realm, que influenciou os demais jogos, inclusive, em trabalhar com a mesma ideia. No caso do Ocarina of Time, a versão do Link adulto, a versão do Link criança. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa review. Um pouco da história de Hyrule. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. E pessoal, muito obrigado, até a próxima.